Olá, meus amores da turma 800 aí de língua portuguesa, né? Professora Dionísio do Instituto Genária Vianas, e vamos aí começar mais uma aula, nossa aula do dia 16 de julho de 2020. Bom, ontem nós iniciamos a nossa aula com o capítulo 10, falando sobre contos, certo? Aí expliquei lá o provérbio, quem conta um conto aumenta um ponto, e disse também que hoje nós falaríamos sobre a questão gramatical, que está entrando em coesão textual, certo? Então já podem pegar o livro aí de vocês de língua portuguesa, que já está aqui comigo, e nós vamos abri-lo na página 101, tá bom? Para a gente poder seguir com as explicações. Lembrando que amanhã é a nossa prova de língua portuguesa e eu vou estar explicando também o conteúdo que vai estar na prova de vocês, tá? Hoje segue o fluxo aí do capítulo novo. E o capítulo novo, nós estamos falando de coesão textual. Mas, Dionísio, coesão textual você sempre fala com a gente lá em produção textual. Exatamente. Lembram quando vocês estão escrevendo as avaliações, estão fazendo as propostas, seja ela em qualquer tipo de gênero, eu sempre explico o que para vocês? Cuidado com as repetições das palavras. Vamos usar o dicionário. Quando for fazer as propostas em casa, coloque um dicionário do lado. Vamos tentar substituir aquelas palavras por pronomes, por sinônimos, por antônimos. Vamos tentar, não é, enriquecer o nosso texto. Quando eu digo isso, o que eu estou querendo dizer? Vamos prestar atenção na coesão do nosso texto, para que ele fique o quê? Coeso, para que ele tenha coerência, não é isso? Para que quando formos ler, entendermos melhor aquilo que está sendo passado para a gente. Bom, então, quando a gente lembra dessa questão, o que vem chamar a atenção disso aí? Vou até descer aqui um pouquinho, porque isso já está na página 102 do livro de vocês. Então, quando a gente fala dos elementos da coesão, nós vamos falar dos conectivos e conjunções. Conectivos e orações coordenadas e as orações subordinadas. Que as subordinadas nós vamos aprender na próxima semana. E as orações coordenativas nós já aprendemos, inclusive está na nossa prova de amanhã. Então, vamos relembrar um pouquinho essa questão das conjunções coordenativas. Quer ver? Eu vou buscar aqui nas nossas aulas passadas, que vocês vão lembrar rapidinho do que eu estou falando. Bom, numa dessas nossas aulas, Dionísio colocou isso aqui, ó, introdução às conjunções. Lembram disso? E aí tivemos que classificar as orações coordenadas sindéticas com as orações coordenadas assindéticas. Não foi assim? Então, as assindéticas, a gente lembra que elas não possuem conjunções. Já as orações coordenadas sindéticas, elas têm as conjunções. E a partir daí, nós temos que classificá-las. E como a gente classifica? Tem aqui elas: orações aditivas, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Tudo isso foi bem dado para vocês e está na nossa prova de amanhã. Já estou dando aí, ó, o bizu. Bom, então, nós falamos sobre as orações coordenadas. Lembram disso? Vou voltar aqui também uma das aulas que aí expliquei aqui, ó, sindéticas. Orações coordenadas introduzidas por conjunção. E assindéticas, orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Ué, Dionísio, mas aí você está falando hoje para a gente que, vou chegar lá na pergunta que já está aí rodando a cabeça, que aí você colocou aqui, são elementos da coesão, são os conectivos, que são as conjunções. Tá? Então, quando a gente fala das conjunções coordenativas e das subordinativas, que nós ainda vamos aprender. Então, vamos focar hoje nas coordenativas. É bom até que nós vamos lembrar para poder fazermos a prova.
E aí, o texto, para ele ser coeso, é quando há o quê, gente? Uma amarração aos seus elementos. Então, lá no nosso livro, abra um livro aí que vocês vão ver que diz assim, nessa seção, no segundo parágrafo da página 101, tá? Diz assim, nesta seção, vamos tratar da coesão em textos verbais. Se afirmarmos que um texto é coeso, é porque uma amarração entre os seus elementos. Ou seja, na estrutura do texto, há elementos que só podem ser interpretados em relação a outros elementos. É o que se observa na seguinte passagem do conto O Galo e a Raposa. Lembrando que este conto vai estar na página, deixa eu só ver aqui, 97, tá? O Galo e a Raposa. Muito bem. Então, aí, na página 101, ele vai tirar alguns fragmentos deste conto e nós vamos analisá-los para entendermos a questão da coesão. Há muito tempo atrás, antes da nossa geração, o galo e a raposa viviam uma amizade saudável. Não havia nenhum problema entre eles. Eles quem? Quem é essa pessoa aí? Quem são os personagens? O galo e a raposa. Então, eu já usei o pronome eles para não ter que repetir novamente as duas palavras, o galo e a raposa. Então, aí já houve o quê? Uma substituição dentro de um pronome. Depois ele dizia assim, ajudava um ao outro. A quem? Ajudava a raposa e o galo. E geriam em conjunto os seus problemas. Que problema, gente? O problema deles. Deles quem? A raposa e o galo, né? Não era surpreendente ver um ajudando ao outro, ou seja, o outro. Então, nós vimos aqui que lá no primeiro período, ele substituiu, vocês estão vendo que tem o eles em negrito. Depois tem um ao outro, depois tem seus, um e outro. Então, houve aí o quê? A substituição das palavras raposa e galo. Com isso, eu fiz com que o meu texto ficasse coeso. Por quê? Porque eu fiz uma amarração aos seus elementos e sem ficar repetindo a palavra raposa e galo o tempo todo. No outro segmento, ele diz assim, nesse trecho, os pronomes em destaque só podem ser interpretados a partir da relação que estabelece com os substantivos galo e raposa. Bom, então vamos ver outro. A raposa olhava para o amigo com os olhos suaves, belos e amigáveis. Assim, inspirava confiança ao galo, uma confiança fundamentada. Ela visava a carne de seu amigo. Ela quem? A raposa. Viram? Inesperadamente, a esposa do galo tinha ido ao rio buscar água. E qual não foi sua surpresa ao encontrar a raposa devorando seu marido? Ela não lançou o olhar duas vezes, fugiu cacarejando. Quem fugiu? A esposa do galo, certo? E aí, o pronome ela, ora estabelece relação como substantivo, que é a raposa, no primeiro trecho, e ora como substantivo esposa, no segundo texto, certo? Isso nos leva a perceber que os pronomes só ganham significado quando relacionados a substantivos. E aí veio assim, perto do riacho, onde havia água potável, era ali que a raposa estava esperando. Esse ali está indicando o quê? Um advérbio de lugar. Então, por quê? Ele, em vez de repetir perto do riacho onde havia água potável, era no riacho que a raposa estava esperando. Não, ele houve a substituição de um advérbio de lugar ali. Entenderam isso, gente? Então, a gente consegue fazer essa coesão a partir do momento que a gente vai fazendo a substituição por substantivos e por advérbios. E assim nós vemos também outras situações, tá?
Bom, e aí na página 102, a gente fala da coesão gramatical. Bom, vamos ver aqui então o que é essa coesão dentro da semântica e da gramatical que eu acabei de explicar. A coesão versus a coerência quer dizer o quê? Na coesão, eu tenho um sentido que de cada uma das frases dentro de um parágrafo. Acabei de explicar isso aqui passo a passo. Com isso, eu tenho o quê? A coerência, que é um entrelaçamento lógico entre as partes do texto, certo? Então, uma coisa tem que estar ligadinha à outra, tá? Então, se eu tenho elementos da coesão, logo eu tenho um texto coeso. Eu tenho uma coerência dentro daquilo ali, do que eu estou escrevendo, do que eu estou falando. É a mesma coisa quando a gente também vai dialogar com uma pessoa, né? A gente tem que ter o quê? Coerência daquilo que nós vamos estar falando. E para isso, muitas das vezes, a gente até repete muito as palavras. Não tem esse cuidado todo quando está na escrita, não é? Ah, estou indo lá buscar a minha roupa. Estou indo buscar a roupa lá na casa da menina. A moça ficou de entregar-me hoje a roupa. Então, olha aí quantas coisas eu fui substituindo, não é? Sem que repetir a menina, já coloquei a moça. Então, assim nós vamos. Ou ela, né, vai entregar-me hoje. Então, já iria substituir a menina por ela. Entenderam isso? Então, a gente tenta fazer com que, na verdade, a gente enriqueça o nosso texto, usando esse tipo de coesão, tá? E aí, na coesão gramatical, presta bem atenção. Como vimos na amarração e articulação do texto, os pronomes têm um papel fundamental. Isso fica bastante perceptível nos trechos a seguir. Então, o mito, o conto e as lendas entram na literatura oral africana. Neste contexto, o status de detentor da palavra na África muda muito de um povo para o outro. Aí nós já estamos falando lá do início. Então, quando ele pega essa parte aí, ó, o mito, o conto e as lendas entram na literatura oral africana. Neste contexto, o que é neste contexto? O mito, o conto e as lendas. Entenderam? Depois ele traz lá embaixo. Além dos pronomes, os advérbios e as conjunções também são importantes elementos coesivos, como você pode observar nestas passagens. A natureza didática do conto não é apenas para as crianças. Aí já entra uma conjunção, pois funciona como educação continuada. Olha que legal. Viram isso? Então, aqui na coesão gramatical, a gente já consegue introduzir o quê? As conjunções dentro das nossas orações, tá? Beleza. E aí, partindo para a página 103, a gente fala de coesão semântica. Vamos ver. Se voltarmos ao texto do pesquisador Boitora sobre os contos africanos, poderemos observar que a palavra conto se repete ao longo dos parágrafos. Ela aparece 30 vezes. Essa repetição funciona como um mecanismo de coesão textual, pois se refere ao assunto central do texto. Essa centralidade na ideia de conto também pode ser notada pela presença de outros termos da mesma família lexal: contar, contada, contadores e contam. Também é possível observar que a coesão lexal acontece por substituição por sinônimos. Então, eu tenho conto, história, gênero narrativo, texto, narrativa, gênero literário. A mesma coisa, eu fui substituindo. Lá na coesão, a gente não substitui, não é? Com pronomes e advérbios. Aqui na coesão semântica, na coesão gramatical, a gente já introduz as nossas conjunções. E na coesão semântica, a gente faz a substituição em cima de sinônimos dentro daquela palavra-chave, que no caso aqui, a palavra-chave era conto. E aí a gente foi substituindo uma história, um gênero narrativo, e por isso que eu digo que a gente sempre é muito bom ter um dicionário perto da gente, não é? Então, galerinha, fica aí agora as páginas para a gente concluir. Olha aqui. Então, na aula de hoje, nós temos que fazer as páginas 101 a 103.
lembrando que desistir não cabe a você, não cabe a mim, não cabe à escola, não cabe à direção, muito menos à coordenação, não é isso? Então, não cabe a nós, estudantes e profissionais da área de educação, desistir. Então, lembrem-se do que eu expliquei ontem. Um grande beijo e amanhã vou estar explicando a nossa prova.